Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast Servopa. Eu sou o Samuel Espósito e hoje eu estou aqui com meus queridos amigos de longa data, sócios também na Operação Servopa Londrina, o Wilson Mendes e o Matheus Braga. E hoje nós queremos falar muito além de dinheiro, não é isso? Nós vamos falar sobre mentalidade, nós vamos falar sobre construção de patrimônio através de um produto que hoje faz muito sucesso entre os brasileiros, que é o consórcio. Gente, esse é o nosso foco, tá? Esse é o nosso foco, levar conhecimento para vocês de como utilizar o consórcio, com essa ferramenta incrível e poderosa que ela é. Mudar a mentalidade das pessoas para que você possa entender os benefícios desse projeto. Queremos trazer um entendimento acima do normal para nossos amigos, espectadores e clientes, para que a gente possa avançar nesse quesito que é o consórcio no Brasil. Trazer o consórcio Servopa Londrina, eu particularmente tenho consórcio desde os meus 16 anos de idade. Lembro que quem assinou minha primeira cota de consórcio foi meu pai, ainda com 16 anos, não podia assinar. Então, meus primeiros bens adquiridos foram através do consórcio. Eu sempre tive consórcio. E quando eu saí da concessionária Audi, onde tive o prazer de conhecer o Wilson, inclusive, foi meu gerente lá, meu gestor, eu percebi que o relacionamento que eu construí durante os 16 anos que eu permaneci lá dentro, para ter um sucesso profissional hoje com a Samuca Motors, que é a loja de veículos. Dentro da Samuca Motors surgiu a necessidade, então, de aumentar a necessidade de cotas ali que a gente tinha contempladas para os clientes mais imediatistas, né? Então eu sempre fiz as cotas, eu ia contemplando essas cotas, vendia, tinha o ágio ali através do consórcio, tinha o meu lucro através do consórcio. Depois com a Samuca Motors isso aumentou a necessidade, aumentou a quantidade de cotas que a gente tinha. Então surgiu a oportunidade, o interesse de fazer algo realmente mais profissional. E aí nós procuramos o Wilson, procuramos o Matheus e fizemos a loja do consórcio Servopa Londrina, que, diga-se de passagem, é a primeira loja conceito fora de Curitiba do Brasil. Fizemos no padrão da marca, utilizamos toda a identidade da Servopa, que é uma marca de 59 anos de tradição, de história, de confiança, de credibilidade, e 59 anos no mesmo endereço, que é um diferencial. E é uma marca paranaense aí, a todos os nossos paranaenses que nos ouvem. A Servopa, por mais que às vezes não é tão conhecida no consórcio aqui em Londrina, é uma marca de 59 anos, é uma vida, né? Tem uma história muito grande aí por trás. O Grupo Servopa como um todo tem 70 anos de existência. Aqui em Londrina tem várias concessionárias do grupo. Estar hoje à frente do consórcio Servopa Londrina realmente é muito satisfatório. Wilson, fala para nós, consórcio tem muito a ver com sorte, ou estratégia, ou planejamento? Conta um pouquinho para nós. Bom, Matheus, como o Samuel já mencionou aqui, a gente vem de uma larga experiência comercial. Nós viemos do mesmo mercado, nós três, né? Automobilístico, na venda de carros prêmios. E a gente veio somando nesse tempo, né, toda essa expertise de negócio. E a gente conseguiu visualizar no consórcio uma ferramenta, como você mesmo disse, maravilhosa, né? Uma ferramenta poderosa para que a gente pudesse trabalhar nesse momento, inclusive para todas as opções de negócio que nós enfrentamos hoje no mercado comum. O que hoje a gente entende como desafios, como estratégias, como toda uma expertise de negócio? Primeira coisa, o consórcio ele é um meio mais seguro de você colocar o seu dinheiro hoje. E a forma mais barata que tem, você não paga juros no consórcio. Você tem a taxa administrativa que você contrata e você contratou, ela não vai mudar. Então, você tem toda uma expertise de negócio em cima do que já está proposto. O que nós temos que fazer em relação a todo esse processo? É entender a ferramenta, e foi isso que nós fizemos, né? O início desse desafio, quando o Samuel nos procurou, foi que a gente entendesse a ferramenta, consórcio, um pouco mais, se aprofundasse mais, para que a gente pudesse avançar nas estratégias, no conhecimento, né? Como ele mesmo disse aqui, que ele já conhece o produto, ele já sabia o que o produto oferecia. E hoje, mais do que nunca, nós passamos por um momento onde o mercado exige algo a mais. E o consórcio é essa ferramenta que nós temos a oferecer. Então, nós temos hoje um treinamento acima da média, onde nós já juntamos o nosso conhecimento, todo esse processo de lei,
de regras. Então, nós temos várias opções de soluções usando a ferramenta chamada consórcio. E o consórcio ele pode ser até 10, 20 vezes melhor que o financiamento, né, Wilson? Isso porque nós temos a taxa de administração, como você disse, diluída num prazo, e aí nós temos taxas a partir de 0,8, 0,10 ao mês. O financiamento hoje automotivo, nós estamos falando aí de pelo menos 1,5 para um cadastro excelente de custo efetivo total, considerando a atual Selic, aí, o atual cenário brasileiro em relação às taxas de juros. Então, o consórcio, sim, é uma excelente opção para quem quer crédito, e crédito é dinheiro, né? Mas sem pagar juros altos por isso. Então você consegue sim planejar a contemplação, planejar a contratação. Você consegue fazer isso ajustando o prazo que melhor cabe no teu bolso. Você consegue fazendo isso ajustando a parcela que melhor cabe no teu bolso. Então, se você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, um imóvel, tua moto, quer começar a poupar dinheiro, você pode fazer isso através do consórcio. E mais do que isso, né, Matheus? Consórcio hoje não é só uma ferramenta para adquirir bens. Consórcio hoje é um produto de investimento. Fala um pouquinho mais pra gente, Matheus. Como é que funciona hoje o consórcio como investimento? Muito legal essa pergunta, Samuel. Na verdade, esse foi um dos grandes motivos que fizeram a gente fazer a transição de carreira. Porque além dele ser essa ferramenta poderosa, ele nos auxilia a mudar a mentalidade das pessoas, transformar a vida das pessoas em pouco período. Então esse é o nosso objetivo. Falando de investimento, o consórcio te dá a oportunidade de você ter acesso ao crédito muito rápido. Vamos supor que você fez um consórcio e apenas 1 ano você foi contemplado. Você tem aquele recurso total para você utilizar. Você pode vender essa cota e ter um bom lucro, um ágio. Você pode comprar um imóvel e esse imóvel pagar o consórcio para você. Né? Então, se a gente estiver falando de 1 ano de juntar uma grana, muitas das vezes o nosso dinheiro não acompanha a inflação. E o consórcio ele te dá essa oportunidade. Então são essas formas de você acessar o crédito muito rápido que foi o que nos levou realmente a fazer essa mudança e levar esse conhecimento para as pessoas, né, Samuel? Então esses só são alguns das ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Eu costumo dizer que existem estratégias diferentes para diferentes tipos de pessoas. Então, o consórcio, você tem a opção de fazê-lo como investimento e aí você tem uma estratégia. Estava conversando com um cliente, inclusive, há pouco, e eu comentei com ele dessa estratégia. Se você quer investir, o princípio do investimento é pagar menos e ganhar mais. Isso é muito claro, muito óbvio em qualquer cenário, né? A gente pode colocar isso no cenário automotivo. Se eu compro um carro e pago menos e vendo por mais, o meu lucro é maior. No cenário de construção civil, imobiliário, enfim. Então, comprar, pagar menos e vender com uma margem maior, vender no maior preço possível. Quando a gente trata dentro do cenário do consórcio sobre investimento, a estratégia é você pagar o menor valor possível de parcela até a contemplação. Momento que o consórcio ele passa a ter um valor diferenciado, onde a gente consegue um ágio na venda desta cota, desse crédito contemplado. E aqui é uma estratégia diferente, por quê? O pessoal sempre critica a meia parcela, né? Mas as administradoras que trabalham com meia parcela, elas são voltadas para o investidor. Isso porque cumpre o propósito. Pagar o menor valor possível até a contemplação. Se você paga uma parcela total, uma parcela cheia, você vai pagar um valor maior no mesmo período que você foi contemplado. Então, outras ferramentas dentro dos grupos voltados para investidores, isso a gente pode parabenizar a Servopa como administradora, porque ela realmente tem muitos grupos de vários créditos, né? Costumo dizer que a Servopa ela é multicrédito, multiprazo, você escolhe o melhor prazo, o melhor conceito ali para você, no teu momento. Então, a parcela que você quer pagar hoje, a gente consegue ajustar o crédito. E é importante dizer isso porque eu vou dar um exemplo prático para ficar mais visível. Um crédito de R$1 milhão hoje, uma parcela custa em média R$ 5.400, tô certo? Perfeito. Você paga meia parcela até a contemplação. Então, você pagaria R$ 2.700 até a contemplação. Se você for contemplado em 36 meses, dá 3 anos, você pagou R$ 97.200. A Servopa, através da TSI, que é uma empresa parceira, ela garante 20% da compra do crédito,
Tá? Então você venderia esse crédito para a própria Servopa por R$200 mil, 20%, e o mercado ele paga 35%, ou seja, 350 mil. Considerando o melhor cenário, vendemos no mercado por 350 mil, custou 97.200, me sobrou de lucro R$ 252.800. É um lucro diferenciado. Excelente. Eu tenho um crédito de R$1 milhão que o mercado me paga 350 mil. Por que alguém pagaria 350 mil, ou seja, 252 mil de ágio para mim? O mercado ele tem muito público imediatista, aquela pessoa que precisa do crédito para agora, mas não se planejou, não fez a carta de crédito do início. Então ele pagaria sim os 350 mil, porque quando a gente dilui esse ágio ou essa taxa no prazo do consórcio, nós estamos falando de uma taxa de juros efetiva de 0,76. Você encontra isso no mercado, Wilson? Não encontra. No mercado imobiliário, Não consegue encontra. uma taxa de 0,76? No Brasil hoje não encontra em nenhum mercado, nenhuma instituição bancária, nenhuma... E outra, Não 15 anos a De menos. nenhuma né? forma. Isso, exatamente. 15 anos a 15 menos anos do a que o menos. financiamento. Então, ou seja, o consórcio, olha que interessante na prática, vou só repetir para ficar claro. Né? Um crédito de R$1 milhão, você paga R$ 2.700 de parcela, que é a meia parcela até a contemplação. Se você for contemplado em até 3 anos, imagina em 36 vezes, você pagou R$ 97.200. E você consegue vender esse crédito por 350 mil, que é 35% do valor total. Isso daria R$ 252.800 de lucro, tá? E para quem compra esse crédito pagando os 350 mil, ele tem 650 mil reais de crédito líquido. E esses 650 mil, ele tem de custo efetivo total 0,76 ao mês. Quem precisar aí depois faz a conta. Então é assim, é real. Esse crédito existe, essa oportunidade é real. E para quem está comprando ainda esse crédito, pagando os 350 mil, ou seja, pagando o ágio para quem está vendendo, ainda é vantajoso. É claro, tem que ser vantajoso para que haja mercado para esse crédito de contemplado. Então, inclusive, eu acho que cumpre a gente falar um pouquinho aqui que nós montamos uma operação diferenciada para atender esse público imediatista, né? E eu me empolgo bastante quando eu falo disso, porque nós estamos falando de um banco de cotas, nós selecionamos algumas pessoas a dedo, e montamos um clube de investimento com apenas 10 pessoas. Essas pessoas investem um valor por mês. Nós fechamos isso através de um contrato muito bem estruturado. Fizemos um regulamento desse banco de cotas, onde traz todas as regras para proteger os sócios. Chamamos essas pessoas de sócios porque são realmente sócios. Então, nós estamos todas as cotas dentro do mesmo grupo. Nós temos 10 participantes, cada um com R$2 milhões. E esses participantes possuem 8 cotas de 250 mil, todas no mesmo grupo. E qual que é a ideia do projeto? A ideia é simples, é exponenciar a chance de contemplação. Então, o sócio investidor que estiver dentro desse projeto com a gente, ele está concorrendo dentro do mesmo grupo, não com 8 cotas, né, mas com 80 cotas. E se contemplar uma cota minha, Wilson, você tem participação. Sim. E se contemplar uma cota sua, Você eu também tenho participação. Perfeito. Tudo isso bem estruturado através de contrato, foi muito bem feito. Pegando um gancho no que você está falando, na verdade não é simplesmente chegar aqui e trazer uma fórmula do sucesso, né? A gente teve que estudar tanto a questão jurídica, a questão de estratégica, né, do processo todo, e trazer esse produto, que é um produto que nem você falou, exponencia. Eu também gosto de usar a palavra acelerar. Acelera o processo. Nós multiplicamos em 10 a chance de contemplação de um investidor, né? Então, nós temos aí um investidor que coloca 2 milhões em crédito, né? Ele vai pagar uma parcela, uma simples parcela. Né? Ele não tira 2 milhões do bolso, não né, tira Wilson? Eu 2 esqueci milhões. de falar isso. Ele tira as parcelas, poxa. Ele tira, na verdade, estrategicamente, né? A gente vai falar isso mais pessoalmente, né? Só vamos deixar mais curioso aqui o pessoal. Mas a gente consegue trazer para o mais barato possível, como investidor, a meia parcela, na verdade, né? Já falei. Mas, querendo trazer, assim, um entendimento, Samuca, conceito de investidor, eu costumo dizer, né, que se você usar o princípio da educação financeira, o conceito do investidor, ele está no topo da cadeia, né? Eu acho que vale a pena agregar isso também aqui no nosso bate-papo, que quando ele está no topo da cadeia, ele pode usar essas cotas contempladas também, não pode, Samuel? Com certeza. Porque ele vai ter essa exponencialidade, essa aceleração das contemplações, e ele já vai poder fazer uma reserva também com a gente lá, dessas mesmas cotas que ele faz parte.
Nós vamos poder também vender essas cotas, Samuel? Esse é o objetivo, né? A alavancagem financeira é o objetivo do projeto. Atender clientes, amigos. Sim, com certeza. Né? Atender os clientes imediatistas. E mesmo para os clientes imediatistas, a taxa é excelente. Porque né? o mercado pelo menos a tá metade exigindo isso agora do valor também, de um financiamento. Então isso é interessante. É um projeto legal porque é um banco de cotas, é crédito, né? E crédito vale dinheiro. Essa é uma realidade, né? Dinheiro vale dinheiro. Dinheiro vale dinheiro. Então a gente vai tirar do bolso ali algumas parcelas e uma vez contemplado, nós temos o crédito cheio para comercializar, né? E toda a conta que a gente faz de ágio é em cima do crédito cheio e não do valor pago, né? Então é legal, é difícil trazer hoje todas as regras do projeto, né? Mas falando assim, de forma bem superficial, é um projeto que não tem risco. É zero risco. Por né? que ele não tem risco? Ele não tem risco porque os investidores pagam as cotas em seu nome próprio. Né? Direto com... Tá fazendo aquele banco no seu nome próprio. Né? Está vinculado ali numa ata de integralização das cotas, onde a gente consegue dar ciência e transparência para os demais sócios de quais são as cotas que nós estamos concorrendo. Então imagina que nós temos 10 sócios, né? E todos os 10 têm acesso às cotas que estão concorrendo, todas dentro do mesmo grupo. Então é fácil de saber qual das cotas foi contemplada e, obviamente, uma vez contemplada, a gente tem aquele crédito para venda, né? E aí, obviamente, nós vamos acelerar a venda desse crédito para terceiros com ágio e esse ágio vai ser distribuído, então, entre os participantes do grupo. Isso é bem legal porque, como eu disse, ele vai acelerar a contemplação. Matheus, o que você enxerga de risco hoje de um cliente fazer o consórcio ou talvez aderir ali ao projeto do banco de cotas? Na verdade, não tem risco, igual você falou. Porque as cotas, né, Wilson, elas são feitas no nome dos sócios participantes. A gente tem um regulamento desse banco de cotas, onde a gente tem contrato, tem documentos que blindam cada sócio de algum risco superficial que pode ter. Mas dentro do consórcio, como ele é regulamentado pelo Banco Central e as cotas são feitas no nome dele, não tem risco. Se ele pagar até o final, ele ainda tem lucro. Se ele for contemplado, vai distribuir entre os demais. Então, a força que a gente ganha com esse banco de cotas é fora do comum. E outra coisa, é o ecossistema, né? Onde a gente tem um grupo de pessoas selecionadas a dedo que fazem parte desse projeto. Né? Quanta coisa pode vir desse projeto? Né? Nada impede de a gente ter 10 milhões em crédito consórcio e fazer alguns outros investimentos onde te possibilita a gente ganhar até mesmo um pouco mais, né, Samuel? Exatamente. Eu acho que a gente ter o crédito na mão, a partir do momento que nós temos o crédito contemplado, imagina que nós temos lá 5 milhões, 10 milhões de crédito contemplado, afinal, em 10 sócios nós estamos brincando ali com 20 milhões, são 2 milhões cada um, 2 vezes 10, 20 milhões. Imagina que nós temos desses 25 milhões contemplados e aparece uma oportunidade de compra de um imóvel, de um empreendimento que seja interessante a gente utilizar. Então, através de uma assembleia entre esses sócios, a gente pode definir, em vez de vender as cotas, né, vender esse crédito, investir de uma outra forma num patrimônio imobiliário, que seria talvez uma excelente oportunidade que esteja disponível na época da contemplação. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Matheus, pode ser, o Samuel, sobre a questão da transparência do nosso negócio. Eu acho que é legal, o Samuca frisou bastante sobre isso, né? Desde o início, quando a gente planejou toda essa operação, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa transparência também, né? Porque o consórcio, ele, além de ser uma ferramenta com planejamento, né? Ele também traz às vezes o pessoal, como o Samuel falou aqui, de imediatismo, traz essa questão, mas né, demora, não sei o quê, tal. Não, mas se você puder falar, Matheus. Posso responder essa pergunta? Posso. Pode. Então tá bom, desculpa, Matheus. Tranquilo. Falo demais. Esses meninos são demais. Mas eu quero trazer essa resposta. Então você perguntou sobre a transparência do nosso negócio, tá? E eu queria aqui colocar em xeque a minha, né? Não posso fazer isso por vocês. Mas a minha reputação, tá? Eu disse que eu trabalhei 16 anos na Audi, atendi um público muito bacana aqui de Londrina. O meu projeto hoje ele é 100% voltado para Londrina. E ao longo desses 16 anos,
eu construí um relacionamento que eu dou muito valor. Eu dou muito valor porque esse relacionamento, ele tem impulsionado o meu negócio, né? Então, a questão da transparência, ela é realmente mais do que importante para mim. Ela é essencial, né? Perfeito. É por isso, inclusive, que nós temos uma loja física. É por isso, inclusive, que nós temos uma parceria com o consórcio Servopa, que tem uma transparência diferenciada, uma credibilidade diferenciada, e é uma administradora, uma das maiores administradoras do país, está entre as 4 maiores administradoras do país. Então, falar de transparência é importante para mim. Por quê? Em hipótese alguma, eu tenho interesse em queimar o relacionamento que nós construímos durante todo esse tempo. Então, quando nós pensávamos no projeto, ou mesmo na venda de cota individual, seja ela uma carta de R$10 mil para um dos clientes nossos, Seja de moto, um modelo tradicional, né, Samuel? modelo tradicional, eu não queria fazer isso de forma amadora. Né? Nós estamos aqui hoje com pessoas que, somado à experiência de nós 3 aqui, nós temos quase 100 anos de experiência, Sim. né, no mercado. Então nós não somos amadores, essa é uma realidade, tá? Nós vamos fazer isso de forma profissional, é por isso que nós temos hoje um braço da administradora aqui em Londrina. Né? Nós temos um administrativo que oferta lance para os nossos clientes ali, 100%, envia os boletos. Nós temos toda a equipe estratégica para atender os nossos clientes de forma 100%, né? De um 360 graus ali do que ele precisa. Ah, contemplou. Se ele for depender do Samuca para correr atrás da documentação, ele vai ficar 6 meses, correto? Né? Difícil, né? A agenda é mais complicada atualmente. Mas nós temos equipe para que isso aconteça. Então, desde o início, isso foi pensado, né? A ideia de ter loja, de ter estrutura, é justamente por isso. Para não é só venda. A ideia não é só vender. Inclusive, no projeto nosso não é só vender. Não. Nós estamos aqui realmente para fazer algo diferenciado. Né? Samuel, e para esse grupo específico de investidores? Então, eu vou chegar lá, Wilson, é que eu demoro. Eu vou chegar lá, Wilson, eu vou chegar lá. Então, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, de forma bem resumida para entrar na tua pergunta. Ao longo de 16 anos, pelo menos eu construí um relacionamento diferenciado. E eu tenho certeza que vocês também da mesma forma. Sim. Queimar esse relacionamento é inadmissível. Não tá? existe... Porque isso atrapalha em todos os negócios que a gente faz. Por isso, tá? Nós fizemos e injetamos ali, antes de startar no projeto, quase R$80 mil de investimento jurídico para viabilidade do projeto e para estabelecer todas as normas, diretrizes e regras que fomentassem esse projeto e protegessem os interesses de quem? Dos sócios. Dos sócios. Perfeito. Não foram os nossos interesses. Né? Então, em hipótese alguma, por exemplo, não existe no nosso contrato uma penalidade para os sócios. Não existe penalidade para os sócios. Samuca, parei, não quero mais. Como é que funciona? A penalidade que o sócio tem, tá em contrato, é devolver nos primeiros 12 meses o lucro que obteve das cotas de terceiros. Isso não é uma multa. Isso é simplesmente uma pessoa que não acreditou no projeto de forma madura, porque em 12 meses, tratando de consórcio, gente, ninguém tá falando, ninguém tá prometendo contemplação, Matheus. Exato. Quem fizer isso aí, tá na contramão do mercado, da transparência. Sim. Né? O que nós estamos prometendo é que, de forma óbvia, lógica, com mais participantes e mais cotas de forma estruturada, nós temos mais chance de contemplação. Perfeito. O projeto é esse, não tem outra promessa, né? Mas Samuca, você está prometendo lucro. É claro, dinheiro gera lucro, crédito gera lucro. Nós vamos gerar relatórios para esses sócios, como é que vai ser? Agora, nós temos toda a operação estruturada, né, através do departamento jurídico, hoje terceirizado, né, um escritório de grande porte aqui em Londrina. E se não bastasse, ainda pegamos um parecer de um terceiro escritório, né, para que isso fosse realmente feito de forma correta e dar o maior número de transparência ali para os sócios. Mas aí é claro que todos os outros detalhes ali, as regras, o contrato é extenso, né? É importante que a gente tenha essa condução de forma específica e individual. Eu acho que você já comentou, né, que a gente já validou isso através do primeiro grupo, né, Matheus? A gente está falando aqui de uma certa forma genérica, mas já está validado esse projeto, já está acontecendo, com uma contemplação já, né, Samuel? Né, Matheus? Você lembra quanto que foi só para ter uma ideia? Primeira parcela? A primeira contemplação, quanto que deu de margem? 7.000%. 7.000% da primeira contemplação?
Aí, do ó. valor pago, né? Do valor pago. É algo realmente expressivo, é diferenciado. Samuca, mas você deixou um negócio bem claro aqui, que é a questão do relacionamento. Foi isso que motivou a gente escolher a melhor administradora, escolher o melhor lugar de Londrina, um dos melhores, localização, escolher ali as pessoas a dedos que fazem parte desse projeto. Então isso tudo tem a ver com relacionamento, né? Que foi o que você frisou. Então isso é bacana da gente frisar, porque foi uma administradora escolhida porque são 70 anos de know-how, né, Samuel? Exatamente. E 60 anos de administradora de consórcio, com foco em grupos que entregam crédito. Ah, é boa observação. A Servop é uma das que mais entrega contemplações no mercado. Ela né? tem uma história, né, de contemplações, Isso né? faz parte do relacionamento. A gente começa o projeto, mas precisam estruturar lembrado. a base para a gente poder realmente fazer com que esse relacionamento estenda por muito e muito mais tempo. Né? Eu comentei que não é só vender, né? É por isso que nós montamos uma operação estruturada. Hoje, se eu fosse pensar em só vender, o custo operacional nosso seria Exato. pelo menos 10% do que é hoje, né? Mas nós estamos preparados para crescer, nós estamos preparados para aumentar o fluxo de atendimento, porque nós idealizamos isso, idealizamos esse projeto. E é importante dizer que, gente, a Servopa é uma administradora que preza pelo compliance, preza pela transparência, pela tradição, pela credibilidade, pela confiança e pela entrega. Ela também tem esse propósito. Esse propósito é alinhado ao nosso, né? Nós damos valor ao relacionamento. E dar valor ao relacionamento não é só vender. Porque consórcio não é um produto que eu vendo, entrego e acabou. Consórcio é recorrência. Eu não quero vender para cliente que paga um mês só. Exato. Isso atrapalha os meus números com a E administradora. atrapalha ele também, né, Né? Samuel? E outra, a única hipótese de perder dinheiro com consórcio é você parar de pagar. Se você para de pagar, você tem a multa contratual, você vai perder o teu dinheiro, parte dele, pelo menos. Então não é interessante você começar a pagar um consórcio e desistir no meio do caminho, né? Eu posso dizer com certeza que a pessoa que inicia um projeto hoje através do consórcio e ela for persistente, ela não perde dinheiro. Mesmo que ela seja a última a contemplar, ela pague a primeira, vem pagando todas as parcelas e pague a última parcela, ela não perde dinheiro com o consórcio. Hoje o consórcio ele foi remodelado, né? Não é só uma ferramenta para aquisição de bens, ele é uma ferramenta para investimento. E é por isso que o consórcio foi remodelado. Porque hoje eu não vendo só para quem está pensando em comprar um carro, eu não vendo só para quem está pensando em comprar um imóvel. Eu vendo para o investidor. E o investidor, geralmente, não necessariamente ele está no momento de compra de um carro ou de compra de um imóvel. Ele investe o dinheiro para ele ter retorno. Então o consórcio hoje, de forma inteligente, e aí tem grandes players no mercado que corrobora com a nossa fala, né? Ele é sim uma ferramenta para investimento. Eu posso afirmar que mesmo pagando a taxa de administração, mesmo sendo contemplado por último, o consórcio é uma ferramenta de investimento. Ou seja, você paga todas as parcelas e ainda assim, lá no final, pagando a última parcela, você recebe mais do que você pagou. Esse é para... Começando de trás para frente, para a pessoa que não tem sorte nenhuma, né? Não saiu no sorteio, não saiu no lance, ela não teve interesse em ofertar um lance ali, de repente, no momento ideal para contemplação e utilização do crédito. Então, mesmo pagando até o final, ela não perde dinheiro. Se ela não perde dinheiro, mesmo pagando até o final e pagando a taxa de administração, como isso pode ser ruim? Como isso pode ter um risco ou um prejuízo? Não é verdade? Ô Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você que já investe há 16 anos com consórcio, né? Desde os 16 anos. Desde os meus 16 Não anos. vamos falar a sua idade hoje aqui não, né, Samuca? Mas sou novinho, só... Mas Só a lata que você tá já tem velha. uma carteira de investimentos só na parte de consórcio, correto? Correto. E você poderia dizer que nós poderíamos falar que essa carteira de investimentos que você tem, ela é uma reserva de valor ou não? Muito, sem dúvida. Você acha que nós podemos já usar esse termo? Eu acho que eu posso dividir essa resposta em duas, Ah. tá? E até com case, né? Ó,
É interessante porque eu paguei 3 anos uma carta de crédito, fui contemplado, tá? E aí eu tenho esse vídeo gravado no history do meu Instagram. Eu pedi autorização, inclusive, para falar o nome dele aqui, meu contador, Alexandre. Ele chegou na minha mesa e falou: Samuca, eu preciso vender minha sala comercial ali no Palhano Business, né? A sala avaliada em 600 mil e eu tinha essa carta de crédito contemplada no valor de 530 mil. E a ideia era vender, mas eu não tinha certeza ali do que eu faria com ela. E eu pesquisei ali rapidamente no OLX, realmente as salas ali avaliadas no valor de 600 mil reais. Eu fiz uma proposta para ele, falei: Alexandre, eu te pago 530 mil, que é o valor que eu tenho hoje na carta de crédito contemplada. Brigamos um pouquinho ali, mas no final das contas ele aceitou. Mas o mais interessante é que ele queria levantar um capital, né? E ele pagaria o aluguel, como paga hoje o aluguel dessa sala. E o aluguel que ele paga, eu vou falar em valores, né? É 4 mil reais. A parcela desse consórcio é 3.100 reais. Então o aluguel paga a parcela do consórcio. Então quer dizer que você tinha um consórcio contemplado, surgiu uma oportunidade para você, onde você fez um investimento e com o próprio aluguel ele paga a parcela ainda. Exatamente. O que custou essa sala comercial para mim foi 90 mil reais. Né? O Alexandre até comentou comigo: Samuca, vende a sala para mim novamente. E não é tão interessante a venda da sala, porque, eu teria que quitar o consórcio, que é o que me dá a vantagem da negociação. Né? Não faz sentido hoje quitar o consórcio. Faz sentido manter a operação, porque o aluguel paga a parcela. E é legal porque o consórcio é uma operação de compra à vista. Exato. Então, lá no momento da compra, o ágio que eu teria se eu vendesse a carta, eu já ganhei na valorização do imóvel. E se você tirasse esse capital do teu negócio Não hoje? faz sentido. Não faz sentido. Você compraria Não compraria a sala comercial. Não teria esse patrimônio. Não teria esse patrimônio. Por quê? Porque não é inteligente tirar 500 mil reais, 530, 600, que seja o valor da sala comercial, e do meu negócio, minha atividade principal, onde eu compro e vendo e dependo desse capital, para imobilizar no imóvel para ganhar 0,5, 0,8 de aluguel. Não faz sentido. Né? O meu negócio dá 3, 4% líquido. Então a gente, para entender um pouco melhor, então você capitalizou com 90 mil reais, você fez um investimento de 90 mil reais parcelado, que é o mais interessante. Né? Nem os 90 mil não saiu à vista. Olha os 90 mil saiu parcelado. E aí hoje eu tenho a sala comercial lá no Palhano Business pelo valor de 90 mil reais, que foi exatamente o valor que saiu do meu bolso de forma parcelada. Será que é vantajoso, Matheus, esse tipo de negócio ou não? Esse é um dos motivos que a gente deu lá atrás que nos fascina a questão do consórcio, né? Foram praticamente três intakes que a gente deu aqui. Falando, o Samuel deu um exemplo do crédito de 1 milhão, onde você é contemplado em 3 anos, fez a venda da carta e tem um excelente lucro. A gente deu um segundo exemplo, que é alavancagem de patrimônio, podemos chamar assim, Samuel? Que foi, ele investiu quanto período? 90 mil reais. 90 mil reais em 3 anos de forma parcelada e fez a aquisição de uma sala comercial. E demos outro exemplo aqui, Samuel, mostrando para o pessoal que, mesmo pagando até o final, a pessoa ainda tem lucro com o consórcio. Então, esse é só 3 motivos, só que tem mais. Tem mais, eu vou falar mais um, que eu falei que era 2 que eu ia falar. Vai dar tempo, hein? Não, vai dar tempo sim. Vou falar mais um. Eu tenho uma outra carta de crédito contemplada e ela tá anunciada, é imóvel também. Não tá anunciada não, mas entre nós ali, né? E uma das vendedoras me procurou e eu tive uma proposta que daria para ter um lucro até considerável. E esse lucro, ele estava abaixo do que eu espero, pelo menos 10 mil reais. Foi a proposta do cliente ali, 10 mil a menos do que eu pedi. E eu preferi não vender. Sabe por quê? Por quê, Samuca? Porque essa carta, eu vou falar em valores, ela é de 286 mil reais. 286 mil reais. A minha parcela é de 1.500 reais. Olha que interessante. Toda vez que eu pago 1.500 reais, ela valoriza 3 mil reais na ponta. Por quê? Porque o crédito que valoriza, uma vez o crédito contemplado, ele está aplicado num fundo que valoriza em torno de 1% ao mês. E olha que interessante, o crédito que valoriza não é o crédito que eu paguei, é o crédito total. Então eu coloco R$ 1.500 de parcela e ele valoriza 3 mil reais na ponta. Vender o crédito não é inteligente. Mas se eu chegar aos 10 mil pra você agora, você vende ela pra mim, Samuel? Eu vou pensar no assunto. Me interessei nessa cota, podemos chamar isso aí do quê? De plano previdência, que é o que a gente fala? Exatamente. Onde você faz o investimento, foi contemplado
em vez de utilizar a cota ou vender, deixar no nosso fundo junto a Servopa, né? Podemos frisar isso aí, que é uma das únicas administradoras cadastradas na JP Morgan, né, Wilson? Sim. Que é a maior e mais antiga instituição financeira da América Latina. E rendendo 1%, livre de imposto de renda, mais ou menos isso. Exatamente. Então, olha só que legal, o investimento foi quanto, Samuel? Eu não sei, eu não lembro agora, mas acho que coisa de 70, 80 mil reais de valor pago hoje, só que 286 mil, quando contemplou era 260, tá? Era 260 quando contemplou, hoje ela está em 286 mil reais, e é interessante que não vale a pena a venda. Exato. É a galinha dos ovos de ouro. Você coloca R$ 1.500 todo mês e ela te retorna 3. Legal. Né? Então isso é bem interessante. São várias formas hoje de investir com consórcio. E você, meu amigo, nós estamos falando com você, presta atenção. Se nós tivéssemos aqui para enganar ou para falar qualquer besteira para você que é inteligente, porque nós não queremos vender para cliente que não entende. Nós estamos lá para explicar, para esclarecer, para dar transparência. Então você precisa entender o que a gente fala. Se você entender o que a gente fala, você vai comprar a ideia, porque é inteligente. Né? Nós não estamos lá para enganar ninguém. Você não vai comprar uma cota de consórcio hoje sem saber como que você vai usar isso. Então é legal, esse bate-papo com a nossa equipe é interessante para que você saiba como utilizar o consórcio. E se você tem uma experiência de consórcio de 10 anos atrás, esquece. Consórcio foi remodelado. Consórcio, quando iniciou, não tinha regulação, ou não era regulamentado, essa é a palavra correta, pelo Banco Central. Hoje o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Ele tem uma lei própria, né, Samuel? Ele tem uma lei própria, diga-se de passagem, inclusive, um dos precursores da lei é o pastor Rodolfo Montosa, aqui da nossa cidade, e dono do Consórcio União, que é outro administrador que eu tiro o chapéu, família fundadora do Consórcio União. Londrina, né? Então é isso, hoje o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central e ele foi totalmente remodelado. Então se você conhece consórcio de algum tempo atrás e não se atualizou, procure informar, procure se atualizar, porque o consórcio hoje é uma ferramenta diferente do que era utilizado lá atrás. Só para concluir minha fala aqui, Samuel, eu acho que a gente pode partir aí para as considerações finais, né? O consórcio Servopa, né? Hoje ele tem o que mais existe de atualização em consórcio, em ferramentas, estratégias, né? Foi também um dos motivos que a gente decidiu trabalhar com o Servopa, não é isso? E então nós temos assim uma expertise, né, para oferecer para o nosso cliente, porque nós temos tecnologia, nós temos todo o acompanhamento, né, do início da contratação, que é o nosso diferencial também que nós adotamos, né, para poder atender os nossos clientes e amigos, desde a contratação, né, até a contemplação, que é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para falar olhando no olho mesmo. Nós queremos contemplar a sua cota, não é isso? Exatamente. E esse é o nosso objetivo principal. E com uma ferramenta que funciona, que é o consórcio Servopa. Então fala para mim, Matheus, por que eu devo fechar com o consórcio Servopa e não fechar com a administradora H? Ixi, aí você pegou no calcanhar de Aquiles, hein? Hã? Nós já falamos que a Servopa é melhor do Brasil. Fácil Por mais que, né, ela não é hoje a número 1 em vendas, ela não está é objetivo. Ela não é objetivo, né? A gente falou que o objetivo é entregar crédito. A gente está caminhando para ser uma das maiores orgânica, do Brasil, né? de forma então, orgânica. só para resumir e responder essa pergunta, por que eu devo fechar com a Servopa, então? A Servopa tem 59 anos de administradora, é uma administradora paranaense. O nosso trabalho hoje está voltado para a cidade de Londrina e para o estado do Paraná. Tá? A Servopa tem uma confiança e credibilidade diferenciada. Ela é uma das 4 maiores administradoras do país. E a Servopa, ela possui praticamente todas as ferramentas disponíveis em outras administradoras. Ela também tem as ferramentas hoje disponíveis para contemplação. Hoje a Servopa é uma das que mais tem. Nós não falamos ali do lance FIP, que é um lance que você entrega o teu carro usado na FIP. É muito interessante para quem quer fazer carta automotiva. Ela tem lance fidelidade 6 meses, só para quem pagou 6 meses de forma fiel antes do vencimento, vai concorrer com a
apenas aquele grupo. Quem pagou 12 meses, é isso, Matheus? O lance fidelidade, 12 meses. Outras ferramentas de contemplação, com lance embutido, lance livre mais embutido. Então, é, sem dúvida, uma das maiores e melhores administradoras aí do país e é paranaense. Gente, esse foi mais um episódio do Consórcio Servopa Londrina. E o que a gente quis trazer para vocês foi um pouquinho mais da nossa operação, de como a gente trabalha. E espero vocês nos próximos, né, Samuel? Exatamente, é isso aí. É isso aí, pessoal. Quiser trocar ideia sobre consórcio, hoje nós estamos especialista no assunto, de forma transparente, não é só para vender, não. Quer comprar no concorrente? Pode comprar no concorrente, sem problema nenhum. Mas troca ideia com a gente, que a gente vai jogar a real para você, do que tem de melhor no mercado, porque hoje nós estamos realmente focados nesse produto, que é um produto que eu utilizo e eu sei que é muito vantajoso. Vamos só dar um bônus pro pessoal? Bônus para o pessoal que interagir com a gente, que comentar aqui, nós vamos dar uma consultoria gratuita para vocês entenderem mais dos benefícios dessa ferramenta incrível que é o consórcio. Então é só chamar a gente, você tem direito a essa consultoria gratuita com um de nossos especialistas. E eu queria só encerrar minha parte aqui dizendo que nós temos muito mais novidades e muito mais oportunidades. Vem falar com a gente, né? Porque, como vocês perceberam aqui, a gente está muito empolgado que você realmente conheça essa ferramenta.